E hoje eu quero contar para vocês coisas que são muito mais fácil aqui para mim do que era no Brasil. Sim, gente, eu já moro aqui na Irlanda já fazem mais de 2 anos, aqui através dos meus vídeos, compartilhando com vocês como que tá sendo essa trajetória, né? E eu gosto sempre de contar algumas coisas dessa minha história para vocês se inspirarem também e de pensarem, talvez o intercâmbio seja para vocês ou não, tá, gente? Porque eu sempre conto aqui também meus perrengues, minhas coisas boas, e hoje eu vou contar coisas que eu tive acesso, tá? E lembrando, tá, gente, eu trabalho aqui na área de limpeza ainda, tá? Eu estou estudando bem o inglês, não sou fluente ainda depois de 2 anos morando aqui, mas eu já tive diversas experiências que eu jamais imaginei, tá, gente? Primeiro, claro que todo mundo fala. Se você tá pensando em fazer um intercâmbio aqui para Irlanda, você já deve ter visto milhões de vídeos falando sobre isso. Essa é uma primeira questão, que foi quando eu assisti os vídeos, quando eu tava aí do outro lado, aí eu sempre via que as pessoas falavam assim, gente, aqui é um país que é muito fácil de você ir viajar e muito barato, gente. E isso me encantava, porque eu queria conhecer o mundo, né? Então eu vim lá do Brasil fazer um intercâmbio aqui, né, de 8 meses, por conta disso, da possibilidade de eu conhecer outros países. Então, viajar, gente, realmente é um dos acessos que eu não tinha lá no Brasil, né? Eu comento com vocês que lá no Brasil, que normalmente aí no Brasil, a gente tem 1 ou 2 férias no ano, né? Mas eu conseguia viajar no máximo 2 vezes por ano, tá, gente? 2 vezes por ano, às vezes pegava ali o carnaval, ou às vezes umas férias durante os 30 dias das minhas férias ali, e era isso, gente. É assim, foi poucas viagens que eu fiz fora do meu estado. Eu sou de Curitiba, né? Normalmente a gente vai pras praias ali de Santa Catarina, que são maravilhosas, que eu amo até hoje, tá, gente? Mas assim, foram poucas coisas, assim. Eu também tenho família no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas assim, viajar no Brasil é muito caro. Aqui, gente, as viagens não são assim baratíssimas, mas são mais acessíveis as viagens. Não tô falando assim que é muito mais barato, mas sim, gente, a gente consegue viajar super barato. Porque aqui, pra quem não sabe, gente, a Irlanda é uma ilha, então as formas de sair da Irlanda é voando ou pelo mar, tá? Então, gente, pegar um voo daqui para qualquer outro país da Europa é sim muito barato, e isso que eu amo, tá, gente? Já contei para vocês que eu tô cheia de viagem para fazer esse ano. Ano passado eu só não viajei mais por conta que eu tava nessa transição de visto, né? Então viajar é uma das melhores coisas, tá, gente? E uma das coisas que eu gosto sempre de falar, quando você vai vir pra cá como intercambista, gente, eu acho muito legal de você já se organizar, tá bom? Para os lugares que você quer conhecer e tudo, né, gente? Então, assim, gente, eu sou muito grata aqui pela Irlanda, porque eu já tive acesso a diversas coisas, assim, e diversas culturas. Então, isso é um dos pontos que eu mais gosto realmente aqui na Irlanda, é de viajar. Eu vejo. E outra coisa, além de viajar, gente, é sim a possibilidade de você estudar. Você sai do Brasil para estudar inglês aqui, que isso para mim é incrível, esse intercâmbio. Eu entendo que o intercâmbio não seja muito fácil acesso pra gente que é brasileiro aí, né? Mas eu assim, eu sempre falo, gente, eu vim pra cá, né? Ganhando R$ 1.800 como técnica de enfermagem. Não foi fácil, gente. Eu conto nos meus outros vídeos como eu consegui essa grana juntar aqui pra fazer um intercâmbio, tá? Na minha época era um pouco mais barato vir pra cá, mas, gente, é assim, tem que se esforçar, vai ter que economizar, vai ter que fazer muita coisa para vir para cá. E falando sobre estudo, gente, sinto. E a Irlanda, gente, é um dos lugares também que, quando você passa por essa fase de estudante, você tem a possibilidade também de fazer uma faculdade, gente. A gente sabe que se formar fora, eu acho assim, luxuoso, né, gente? Você poder ter acesso a uma faculdade aqui. Gente, faculdade aqui não é barato, tá, gente? O que eu sempre recomendo pro pessoal que faz consultoria comigo, pra quem não sabe, eu também tenho uma consultoria, é o quê? Você vir organizado, tá?
Porque, assim, depois que você passa esses 2 anos de estudante de inglês, você tem a possibilidade de migrar para uma faculdade, tá, gente? Como eu sou consultora de intercâmbio, gente, daí as pessoas me perguntam assim: ah, tá, mas eu já tenho inglês, por que que eu não vou como estudante de faculdade, escolher um curso na faculdade? Gente, é muito, muito, muito mais caro. Eu sempre recomendo as pessoas virem para cá como estudante de inglês. Depois que você tá aqui como estudante de inglês, é muito mais fácil de você migrar para uma faculdade muito mais barato, tá bom, gente? É uma estratégia que sim a gente usa aqui, até para você ver se você vai se adaptar no país, porque daí você às vezes escolhe um curso de 4 anos, né, gente, ou de 5 anos, e você não gosta. E você acaba economizando dinheiro com certeza, porque você estando aqui é muito mais barato do que você tá aí no Brasil e buscar um curso de faculdade aqui, tá? E esse acesso à faculdade, gente, é muito legal, porque eu vejo muito brasileiro que não tinha faculdade no Brasil e veio fazer uma faculdade aqui, gente. Eu acho muito luxuoso isso, gente. Imagina, você não é nem filho de rico, volta pro Brasil, ah, meu filho fez uma faculdade fora, que não sei o quê. E a gente sabe, gente, sim, que a faculdade aqui fora, elas abrem muitas portas no Brasil ou em qualquer lugar aqui da Europa ou do mundo, tá, gente, né? Então, esse fácil acesso, gente, eu tô falando fácil acesso, gente, não em questão financeira, porque por mais que você esteja aqui, não é barato estudar aqui, tá, gente? Eu não tô romantizando isso, não venha me tacar hate, tá, gente? Porque eu tenho vários amigos que fazem faculdade e é realmente muito caro, tá? Mas assim, você ter esse acesso, porque talvez no Brasil você não teria esse acesso à faculdade, tá, gente? Então estudar aqui eu acho muito legal. E contando no meu caso, né, gente, eu contei, já vivo no meu Instagram, também conto, aqui também contei algumas vezes que eu também tô tendo a possibilidade de fazer alguns cursos aqui que são muito legais, né, que dentro da minha área, que eu sou da área da saúde, e é isso, gente, eu acho muito legal. E outra coisa, né, gente, eu sempre comento nos meus vídeos, gente, que a gente precisa vir com muito pé no chão pra cá, pra Irlanda, porque muita gente sai do Brasil achando que vai ficar rico aqui na Irlanda, gente, e a realidade é bem diferente, porque aqui, gente, a gente paga, você trabalha muito, você tem que trabalhar muito, você mora muito mal, as coisas são um pouco mais complicadas do que no Brasil, tá? Você consegue sim trabalhar muito e fazer muita grana, mas aqui é um país muito caro, tá? Principalmente em Dublin, aonde eu moro, tá, gente? Mas assim, uma das coisas que eu vejo que eu consigo fazer é economizar muito dinheiro, tá, gente? Eu viajo muito, é uma das coisas assim que eu e meu noivo a gente não abre mão, mas são coisas muito organizadas, tá, gente? Igual esse ano, nós já estamos em março, a gente já organizou nossas viagens desse ano que a gente quer fazer. Aqui, gente, é muito mais fácil de você economizar, tá, gente? Eu sempre falo isso, que eu falo por mim. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de sair, sempre gostei de sair pra comer, tá? Então, no Brasil, tá? Aqui, gente, a gente consegue economizar muito mais. Primeiro, né, gente, que eu sou fascinada pela culinária brasileira. Então, aqui tem vários restaurantes brasileiros. Mas, assim, é sempre as mesmas coisas. Não dá pra eu ficar indo sempre, todo final de semana, indo nos brasileiros, porque é sempre o mesmo cardápio. Tá, gente? Então, esse falta de acesso às coisas que eu gosto, né? Falta de acesso é um modo de falar, tá, gente? Igual, vamos lá. A comida aqui é sempre a mesma. Tipo assim, se eu for todo final de semana, vai ser sempre o mesmo cardápio. Enjoa, tá, gente? E eu tô falando por mim, tá, gente? Aí, vamos lá. Aqui tem muitas festas brasileiras e isso e aquilo, gente. Eu já tenho 34 anos, tá? A festa já não me agrada tanto. Mas eu gosto muito de um pagodinho. Mas, gente, você vai todo final de semana no pagodinho, não é assim igual no Brasil que você vai num pagodinho aqui, num pagodinho lá, que tem sempre pessoas diferentes, lugares diferentes. Aqui é sempre as mesmas pessoas, mesmas músicas, mesmo tudo. Então, eu, assim, claro, gente, é claro, gente, eu falo minhas experiências. Então, assim, fica chato as coisas, assim, pra você aqui, né? Eu gosto muito e assim, gente, depois que eu vim morar pra cá, eu gosto muito de conhecer novas culturas, novas músicas, novos temperos, novos isso, novos aquilo. Então, eu gosto de conhecer coisas novas, tá, gente? Vamos lá, aqui, gente, a comida é ainda muito complicado pra mim. No meu primeiro ano, gente, eu emagreci horrores, porque a comida é muito diferente. O sabor é muito diferente.
E daí o que acontece, gente? Hoje eu me obrigo, assim, igual, pelo menos uma vez por mês, conhecer um restaurante diferente. Igual no último mês a gente conheceu um restaurante da Malásia, de cultura da Malásia, né? Enfim, gente, tá? E assim, não são comidas que eu sou acostumada a comer. Provavelmente eu fui só para provar, entendeu? Então não é uma coisa assim, ai, quero ir sempre naquele restaurante. Porque não é uma comida diferente, assim, sabe? E outra, gente, meu paladar acabou mudando muito, tá? Quando eu fui pro Brasil, eu lembro, assim, que todas as comidas que eu gostava, gente, não tinha o mesmo paladar. Então, fica essa loucura de sentimento, de comida, de tudo, tá? Voltando, gente, a louca geminiana. Fácil de economizar aqui, tá, gente, nessa questão. Aqui, gente, eu ainda não encontrei meu estilo de roupa, assim, sabe? De roupa, assim. Porque no Brasil a gente tem esse hábito de comprar roupas coloridas ou roupas muito extravagantes e essas coisas. E aqui não tem isso. Então eu ainda tô naquela fase. Eu tenho 34 anos, não dá pra mim usar roupa de adolescente, né? E é uma roupa, assim, daquelas mulherona, empresária e tudo, ou de adolescentes, né? Que também não são coloridas, que também são preto e branco. Agora, ultimamente, gente, que tá tendo umas roupas ali com mais corzinha. Mas no começo aqui era cinza, preto e branco. As roupas aqui em qualquer lugar em qualquer lugar. Tá, gente? Então, assim, eu não compro muita coisa, tá? E, gente, que assim, eu moro num flat, tá? Eu sempre gostei muito de skincare e essas coisas, assim, que é uma das coisas que eu gasto um pouco mais de dinheiro. Por conta do cabelo, gosto, né? Vocês já viram os meus vídeos lá do meu Instagram, que eu gosto, né, de fazer meu skincare, acabo compartilhando com vocês, tá, gente? Mas eu virei muito minimalista aqui. Eu moro num flat pequeno, antes de vir morar com meu noivo. Gente, eu morava num quarto, dividia quarto com 2, 3 pessoas. Não tem como você ter muita coisa, muita roupa, porque você vai acabar se estressando, porque você não vai ter lugar pra você guardar. Então, automaticamente, gente, você vai economizar com roupa, tá? E restaurante, essas coisas assim, eu também não gosto muito de sair, tá? Meu noivo é muito bom cozinhando. Gosto de colocar ele pra cozinhar, né? Os humilhados serão exaltados. Então, assim, a gente acaba ficando muito em casa, tá? E falando de ficar em casa, vamos falar de lazer? Gente, aqui a gente tá na primavera. Mas na época de inverno aqui, gente, eu realmente vou falar uma coisa pra vocês. E, gente, eu tô trazendo todas as minhas experiências, tá bom? Então, assim, eu não gosto muito de sair de casa, de verdade. Aqui chove muito, aqui é muito frio, né? Sabe? Você quer colocar uma roupinha ali que fica um pouco mais confortável, que fica mais bonitinha, gente. É impossível. Tá, é impossível porque você precisa colocar muitas roupas, enfim. Não me sinto confortável. E outra, gente, é muito frio. A gente tem que não tem carro, então a gente depende assim do transporte público. Às vezes tem que ficar esperando 15, 20 minutos no frio. É muito complicado ficar esperando na chuva. Então, assim, gente, a gente quase não sai na época de inverno aqui por conta disso. A gente sai para um restaurante ou alguma festa ou para casa de um amigo, assim, tá, gente? E a gente acaba economizando nessa parte também, tá? Mas, ao contrário, tá, gente? Mas no verão, aqui, as coisas mudam completamente. Por quê, gente? Eu já contei pra vocês que a Irlanda é uma ilha, né? E aqui tem diversas praias, tem diversas coisas para se fazer sem você pagar, tá, gente? Como a gente fica esse período de inverno muito tempo em casa, mas no verão, gente, a gente tem diversos parques aqui. Diversos parques, a gente tem diversos castelos, tem, assim, gente, faz 2 anos e meio que eu moro aqui, gente, e tem muitos castelos que eu quero visitar, muitas cidades que eu quero ir visitar, porque realmente no verão todo mundo faz essas coisas, acaba fazendo no verão, porque, gente, é assim, a gente até acaba saindo para dar uma caminhada, gente, mas assim, não dá pra ficar muito tempo, pra mim, não dá pra mim ficar muito tempo caminhando no frio, não é uma das coisas que eu gosto de fazer. Então a gente acaba deixando isso pra fazer no verão, tá? Aqui o verão, né, é maravilhoso, amanhece super cedo e o sol só vai embora depois das 10, então tem muita praia, tá, gente? Aqui não faz um calor no verão igual no Brasil, mas, gente, eu vejo que a gente economiza muito mais no verão, em questão, a gente sai muito mais, mas a gente economiza muito mais com lazer no verão, porque aqui a maioria dos locais são
gratuitos, tá? São poucas coisas que você realmente precisa pagar. E as cidades aqui são muito lindas, você só pega um trem, né, que você paga baratíssimo para pegar um trem ou um ônibus, gente. Eu sempre compartilho essas coisas lá no meu Instagram, né, as viagens que a gente faz. Aqui tem muitas paisagens bonitas, muitas montanhas, muitas trilhas, coisa que você acaba economizando sim, gente. Então, assim, o lazer aqui no verão a gente acaba economizando, tá? Shows aqui de brasileiros que eu gosto muito de ir, gente, são muito baratos e fácil acesso aqui, tá, gente? Então, assim, uma das coisas que eu não tinha acesso lá no Brasil, na minha cidade, que era ir em show, teatro, essas coisas que são sim muito caro, ainda não são fácil acesso para pessoas pobres. Aqui eu vou em teatro, vou em show, gente, e eu acho assim super e é super fácil acesso. No Instagram eu já compartilho tudo, eu já fui em musicais maravilhosos, tá? Outra coisa, gente, muito fácil acesso, que os brasileiros, a primeira coisa que os brasileiros chegam aqui é ver o quão barato é as tecnologias aqui. Celular, computador, tudo, tá, gente? Aqui é muito fácil acesso, tá? É assim, eu comprei meu celular aqui já, eu tenho um notebook novo e essas coisas, tá, gente? Sim, é muito fácil acesso essas coisas aqui de tecnologia. Então as pessoas, todo mundo anda, principalmente nós brasileiros, gostamos de estar com um celularzinho novo, um iPhonezinho novo, né? Um computador novo, essas coisas assim. E sim, aqui é muito fácil acesso para essas coisas. E você, ali com poucas horas de trabalho, você já consegue comprar essas coisas. E lembrando, gente, eu tô contando as minhas experiências aqui, tá, gente? Pode não ser a experiência de todo mundo, mas é isso, gente. Essas pequenas liberdades, gente, que eu tenho aqui, eu não troco pelo Brasil, tá, gente? É claro que eu amo meu país, é um país maravilhoso, é um país que eu tenho, né, que eu nasci, eu tenho um carinho gigante onde a minha família mora, mas assim, gente, tem coisas que dinheiro não vai comprar, tá, gente? Aqui não vai comprar, o dinheiro não vai comprar, mas a sua paz, a sua paz, gente, de você estar sim, num lugar seguro, num lugar onde você pode se desenvolver no seu tempo, tá, gente? Que você pode fazer as coisas da forma que você gosta, da forma que você se sente bem. Isso para mim ainda não tem preço, né, gente? É claro que a gente paga o preço de ficar longe da família e das coisas que a gente gosta. Mas também aqui a gente também é feliz da nossa forma, né, gente? E me contem aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês ficaram com alguma dúvida, e já me siga, gente, que eu quero trazer bastante coisas aqui para vocês sobre como que é o intercâmbio aqui na Irlanda.